boa noite, bem-vindos ao último encontro desse ano do Instituto Conversa. No programa de hoje, nós estamos recebendo a pesquisadora Daiana Schwartz, que irá nos brindar com uma conversa e também fazer o pré-lançamento do seu novo livro, Elke Ehring, Diários de Formação. Vai ser lançado pela Editora Humana, muito em breve. E a Daiana Schwartz, ela é mestre em Teoria e História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina, UDESC, e é doutora em Artes Visuais pela Universidade do Rio Grande do Sul, ambas na linha da Teoria, né, e História da Arte. No mestrado, ela defendeu a dissertação Elke Ehring, Crítica, Circuito e Poética, e no doutorado, a tese Arquivo Elke Ehring, o indício de uma falta. Desde 2015 é professora de artes visuais no Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, Campus São Carlos. Para quem não conhece o nosso programa, o Instituto Conversa é um espaço que recebe pesquisadores e público para debater sobre os assuntos que envolvem a teoria e a história das artes visuais, motivados pelos temas que a gente tangencia aqui nas exposições do Instituto Colasso Paulo, em Florianópolis. E todos os programas são gravados, o Instituto Conversa ele fica disponível no nosso canal do YouTube, também junto com outras palestras, né, e outros programas que a gente desenvolve. Mais informações vocês podem encontrar nas nossas redes sociais e também no nosso site, institutocolasspaulo.com.br. E a exposição que está aberta, a visitação agora, está em cartaz no Instituto Colasso Paulo e encerra nesse sábado, dia 2 de dezembro, e que motiva a nossa conversa hoje, é a mostra Elke Ehring, Metamorfoses, que tem curadoria da Denise Matar, consultoria da Daiana Schwartz, e coloca em evidência o trabalho da artista blumenauense Elke Ehring, com obras aí pertencentes da coleção Colasso Paulo. Daiana vai falar hoje sobre como nasce a artista, compartilhando um pouco sobre o processo da pesquisa dela e da produção do livro. E nós teremos aí aproximadamente 1 hora para escutar essa pesquisa, né, essa fala da Daiana. E logo a gente vai abrir, então, para as perguntas e para a conversa do público, que já podem ir mandando os seus comentários pelo chat aqui do YouTube, e que logo a gente abre, então, e eu trago essas perguntas e essas colocações para a Daiana responder e fazer as delas também. Daiana, muito obrigada novamente, e a palavra é sua. Boa noite, quero primeiro agradecer ao Instituto Colasso Paulo pelo convite, né? Tem essa mostra maravilhosa da coleção do Instituto, e é uma grande retrospectiva da Elke Ehring, e é a primeira vez que eu vejo, né, uma exposição dela, de grande porte, onde abarca o trabalho dela de todas as décadas que ela produziu, com os trabalhos diversos. Então, quem não viu essa exposição e tem condições de ir até o Instituto no sábado, seria um grande momento, né? Não sei quando que a gente vai poder ver novamente um trabalho da Elke composto, né, junto, como o Instituto Colasso está promovendo. Também quero agradecer a equipe, especialmente a Francine, que dá todo o suporte, a Nery, né, jornalista, que fez textos, entrevista, e ao Dr. Marcelo, que com muito cuidado, carinho, também trocamos várias mensagens, conversamos bastante sobre a Elke, a produção dela. Também agradecer a família Ehring, os filhos, né, da Elke, a Rafaela, que sempre me apoiou e disponibilizou os materiais para mim, né, pesquisa, e o Pedro também, conheci ele mais tarde, né, a Rafa primeiro, e o Pedro, ele me confiou o trabalho que gerou esse livro. Então, o que vocês vão ver hoje faz parte do acervo do Pedro, e ele me deu total apoio e liberdade para eu escrever da maneira como eu achei que ficaria mais adequado, melhor, né. E esse livro, ele faz parte de uma coleção da Editora Humana, que se chama Coleção Biografemas, que fala sobre biografias.
Então, vai ser lançado outras biografias, e eu decidi, então, falar um pouco mais sobre a Elke. Então, a Francine já falou, né, no início, eu tenho mestrado e doutorado sobre ela, e também agora com esse novo trabalho, que é um trabalho que eu tive acesso só depois, é, no finalzinho, né, no meio da minha tese de doutorado, então eu nem mexi nele para não para eu conseguir terminar a minha tese. E ele agora está em formato de livro, espero que vocês consigam acessá-lo, comprar, enfim, e quem quiser depois podemos entrar, conversar, né, sobre o resultado desse trabalho. É muito bom a gente também ter esse retorno, né, do que a gente escreve. Sobre o acesso ao acervo, né, eu soube desses diários que a Elke tinha pelo Pedro em 2015, quando eu estava fazendo minha tese, minha pesquisa, mas eu só tomei contato com os diários em 2020, quando eu conheci o Pedro, que até então eu não conhecia ele pessoalmente, né? E aí ele me deu acesso aos 2 diários da mãe dele, que compreendem o ano de 1957 a 1959, 2 álbuns fotográficos, algumas cartas e um caderno de colagens, que é o que fazia desenhos, né, com os papéis coloridos, ainda quando era criança. E então eu tive contato com esse material, eu transcrevi, li todo o diário, né, transcrevi todo o texto que ela fez, deu mais de 140 páginas no Word, e fiz tomei uma decisão, né, do que eu iria fazer para esse livro, porque a minha ideia primeiro era ler o diário e escrever a partir dele, como eu vinha fazendo com as pesquisas, né, eu colocava o meu texto, colocava é, é, trabalhos de arquivo ou citações dela no meio da minha narrativa. E aí, quando eu fui tomar contato com o que ela estava escrevendo, sobre o que ela escreveu, que eu também não sabia, né, até então, eu percebi que ali estava nascendo artista, por isso que a fala de hoje tem esse nome, né, Nascer Artista, justamente para a gente consegue, ao ler esse diário, perceber essa caminhada, essa trajetória que ela foi fazendo, super jovem, ainda com 16 anos, que ela começa a escrever esse diário, e vai até 1959, já com 18 anos, né? E, então, para fazer o livro, eu pensei, e tomei duas decisões bem importantes, que essas decisões elas vão implicar no modo como eu elaborei esse livro, né? Então, aqui, só para vocês saberem um pouco de como que é esse material, eu decidi usar apenas o álbum fotográfico. Aqui tem uma página dele, à esquerda, está aparecendo as fotografias da que algumas ela tem a escrita atrás, outras não. Então, porque tem algumas que tem legenda que ela diz quem é a pessoa, o lugar onde está, né? E do lado, então, a primeira página do diário dela, que ela escreve em abril de 1957, em Viagem ao Rio de Janeiro. E aí, o que eu pensei? Como ali estava falando, né, do modo em que ela se tornou artista, esse início de trajeto dela, eu selecionei para o livro somente a parte escrita, né, deixando somente as passagens que remetem ao mundo da arte. Então, claro que no meio do diário ela vai escrevendo sobre o cotidiano dela, festas, amigas, as paixões, o cotidiano de um diário, quando ela vai viajar. E aí eu resolvi limpar, né, tirar essas outras informações e deixar somente aquelas que ela remete ao mundo da arte. E também outra decisão que eu tomei ao pensar nesse livro é não interferir na escrita. Então, quem ver o livro vai ver que no meio da narrativa dela eu não entro com a minha narrativa, né? Eu deixo a escrita dela separada da minha. Depois eu vou mostrar outros slides para vocês entenderem melhor como é que ficou, assim. Então, e o sumário seria a apresentação, eu faço uma apresentação do livro, sobre a minha pesquisa, como que foi, as minhas intenções ali, né? Depois, a parte grossa do diário seria
a escrita dela, né? Então ali vai aparecer a Elke e também com algumas imagens que eu colhi desse álbum fotográfico. E vou também interferindo com notas ou legendas minhas. E no final tem a cronologia, porque esse livro ele vai falar somente, praticamente, desses 2 anos, né? Esse é a grande ênfase dele, de 1957 a 59. Então, ali não mostra a Elke Ehring, artista, já com exposições, né? E isso vai ser perceptível só lá atrás, na cronologia, onde tem todas as exposições que ela fez, que ela participou, enfim. Então, aqui é a primeira página do diário dela, quando ela estava em viagem para o Rio de Janeiro, em 1957. Ela comprou o caderno lá e começou a escrever. E aí, esse ambiente, né, eu pensei, eu vou mostrar para o pessoal um pouquinho como é que era esse ambiente em que ela vivia, né? Algumas imagens para a gente tentar perceber como é que era a Elke Ehring em 1957. O lugar onde que ela morava, o jeito que ela se vestia, o corte de cabelo. Aqui eu mostro 2 fotografias. À esquerda é uma fotografia aérea da casa onde os pais dela moravam, onde ela morava com os irmãos, que é essa casa aqui em primeiro plano. E mais tarde, aqui do lado dessa casa, nesse terreno, foi construído o ateliê dela, que é onde o Pedro mora hoje. E eu conheci o ateliê, o lugar onde Pedro mora hoje, que é a casa dele, o antigo ateliê da Elke, no dia que eu conheci ele em 2020, no ano de 2020. É que também, para a apresentação, eu utilizei outros acervos, outras fotografias, para vocês terem uma dimensão maior, né, sobre a vida dela. Ao lado tem a fotografia do ateliê. Então, hoje boa parte ele está conservado assim, eles têm janelões, esse telhado na frente, bastante natureza em volta, né? Então, esse aqui era o espaço dela. Aqui é a Elke Ehring, jovem de 17 anos, né? Quando ela tira a sua carteira nacional de habilitação, tá? Aqui é uma pequena fotografia dela que está. Esse documento está no Arquivo Histórico de Blumenau, José Ferreira da Silva. E ela também tem momentos no diário falando da motorizada dela, que seria a lambreta, então ela andava de lambreta em Blumenau. E ela fala desse momento que ela tira a carteira, que ela vai fazer o teste, enfim. Para a gente conhecer um pouquinho, né, como que era essa jovem artista, porque hoje lá no Instituto Colasso tem uma imagem dela que circula bastante, que é ela abraçada com uma das esculturas dela, em 1900, ali no início de 1970. É uma imagem bem conhecida dela. Aqui, então, a gente vê a jovem Elke Ehring. E outras fotografias, né, que é do acervo da Rafa, que é desse momento, assim, com amigos, de descontração, né, o tipo de roupa que ela usava, o cabelo, né, o cabelo curto, bem penteadinho. Aqui, não sei exatamente quem são essas pessoas, mas ela no diário dela fala muito de uma amiga chamada Ina, que estava ali nessa fotografia acima, que ela escreveu atrás, só não identifica qual delas seria, né? E embaixo tem essa fotografia que me dá a impressão de ser até de um carnaval, e aí é o que fala no diário que no carnaval de 1958 ela pede para a mãe dela fazer uma fantasia de pintora moderna. Eu não sei se refere exatamente a essa fotografia, né? E outra característica que eu notei ao ler o diário é que ela era uma assídua frequentadora dos cinemas, né? Então, ao longo do diário dela, ela citou mais de 21 títulos que ela assistiu, tanto em Blumenau quanto em outras cidades que ela foi visitar ou morar, e mais umas 6 idas no cinema que ela não disse qual era o título do filme, mas ela sempre, nesses 21 títulos, ela falava um pouco, né, do filme, se ela tinha gostado ou não, as impressões dela. E ela assistiu muitos clássicos, um deles, né, O Vento Levou, até comentou, nossa, filme que dura 4 horas. E comentou também de um outro filme que ela ficou impressionada, que ela assistiu em Blumenau. Esse aqui é uma imagem do Cine Busch, que é
o primeiro cinema de Blumenau, ele foi inaugurado nos anos 40, e esse prédio ele existe até hoje é uma escola, está funcionando ali, e ele durou por muito tempo, né? Tem essa arquitetura Art Deco. Também tinha o Cine Blumenau na época, que foi inaugurado em 1951, aqui com 1.300 pessoas. Na sua inauguração, ele tinha esse espaço, né? E Blumenau, nos anos 50, tinha cerca de 5 salas de cinema, 2 no centro e 3 nos bairros. Então, era também um período onde o cinema era um lugar de entretenimento bem importante. E ela frequentava muito. E um dos filmes que ela falou foi o filme do Van Gogh, Sede de Viver, que eu também fui pesquisando esses filmes, né, sobre o que se tratava, enfim. E sobre ele se fala, né, que o cenário com essas cores intensas que remetiam à obra do Van Gogh foi algo surpreendente, porque eram cores muito vibrantes. E ela escreve, né, narra que ela nunca tinha assistido um filme tão realista. E que cores! Então, foi um filme que foi bem importante, que marcou bastante pelo uso das cores. E assim, e ao longo da minha fala e também na apresentação do livro, eu vou ponderando e falando, chamando atenção para as características modernistas, né, modernas, que ela vai escrevendo no seu diário, e eu vou destacando isso, como que é tão importante pensar no modernismo para a formação visual, intelectual, artística dela, toda essa cena moderna que vai acontecer ali nos anos 50. Aqui. O que acontece é que ela escreve em abril de 1957 até junho por aí, e depois ela fica uns 2 meses, 3 meses sem escrever no diário. E ela retorna no dia 23 de setembro de 1957. E quando ela retorna à escrita, ela vai falar da pessoa que foi muito importante para a iniciação artística dela, que foi o artista Loris Hellmeyer. Ele esteve em Blumenau, em 1957, para fazer os vitrais da catedral católica da cidade, né, que estava sendo construída. E a formação dele é em artes, ele se formou em Munique, e ela conheceu ele por conta disso, também das relações familiares, né, e se tornou ajudante dele para pintar os vitrais da catedral. E ela então fala assim, né? Há quanto tempo não escrevo mais no diário? Vou agora recuperar o perdido narrando tudo que de mais interessante. Estou já há um mês trabalhando na pintura dos vitrais da nova Igreja Católica. O meu chefe, entre aspas, é um artista alemão que estudou 7 anos em Munique. Ele é um homem muito simpático. Estou pintando escamas nos peixes. Depois eu vou mostrar para vocês as imagens dos vitrais. Também fiz um Entwurf, que é um rascunho, né, para uma mesa de mosaico. Vai ele ensinar-me a pintar com tinta a óleo, etc. Estou doida para ir com ele para Porto Alegre, onde ele tem uma oficina, mas acho que não vai dar, porque não sei onde morar. Então, ela já começa muito entusiasmada, né, a trabalhar com ele, e já vai fazendo outros trabalhos paralelo à ajuda que ela dá para ele nos vitrais da catedral. E aqui também eu trouxe uma página do livro onde vocês vão poder visualizar um pouco, né? Como que ficou esse formato. Então, tenho a data da escrita dela, onde está, né, escrito em preto, é o que ela escreve. Em alguns momentos, eu faço uma grande legenda para explicar um pouco mais, para a gente entender um pouco mais do que ela está falando, né? E aí eu destaco, né, no texto o que eu vou falar embaixo. Como ali ela não falou o nome do Lawrence Hellmeyer, só falou o chefe, falou em vitrais, eu destaquei os vitrais, e logo abaixo, que está em um cinza mais claro, eu expliquei quem foi o Lawrence Hellmeyer, qual foi a formação dele, e o que ele veio fazer no Brasil, qual que era a atuação dele aqui no sul do país, né?
para a gente entender um pouco mais dessa escrita dela, que ela, obviamente, no diário ela não vai explicar, né? Ela está falando para ela mesma. Então, para a gente adentrar um pouco mais no mundo dela. E aqui tá as imagens da catedral, acima ali, pequenininha, é a antiga igreja católica, que foi destruída para dar lugar a essa nova catedral. E essa nova catedral era uma catedral moderna, né? Construída aí no início, começou, né, em meados dos anos 50, que tem uma foto embaixo, onde tem uma vista aérea, e a catedral fica bem no centro de Blumenau, e com uma arquitetura bem moderna. Aqui do lado também, no processo de construção, dá para ver um pouco mais, ela tem o pé direito bem alto, ela é toda mais reta, com as suas pilastras, e muito vitral, né? Tem 750 metros quadrados de vitrais. E ela, então, ajudou o Lorenz Hellmeier a pintar as escamas de peixe. Aqui na última imagem à direita, dá para ver um pouco mais, né, esses detalhes da pintura. Então, ela pintou bastante. E foram horas, né, de trabalho junto a ele, de conversa, troca de ideias, que rendeu muitos frutos. Falando um pouco sobre o modernismo, né, essa relação do modernismo com a formação dela. Que o modernismo, ela já vinha citando, ela falou que a mãe queria que a mãe mandasse fazer uma fantasia de carnaval, de pintura moderna. Ela ia às exposições modernistas, ela foi visitar a Bienal, a quarta Bienal de São Paulo. Então, o modernismo ele pairava no ar dos anos 50, né? Tanto nas artes quanto na arquitetura. E aqui eu mostro para vocês uma fotografia uma vista panorâmica, né, da quarta Bienal, que se chamava ainda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, e que ali estavam presentes o trabalho do escultor Victor Brecheret, que ele apresentou mais de 61 esculturas, e a Elke foi a São Paulo, junto com o irmão dela, o Klaus, foi viajar e foi à Bienal de São Paulo. Ali, na época, ela tinha 17 anos, e eu também vou fazendo blocos narrativos, né? Porque ela começou em Blumenau, Cloris Hellmeier, depois ela vai a Porto Alegre, e eu vou fazendo esses blocos, iniciando eles com fotografias. Essa fotografia é da Fundação Bienal de São Paulo, e eu faço uma legenda de cada fotografia iniciando esse novo bloco. Então, ali eu vou explicando, né, que tem essas esculturas do Brecheret, e também nessa edição, o Mário Cravo Júnior já tinha trabalhos dele sendo expostos, que mais tarde ela foi em 1962, ela foi para a Bahia, na oficina dele, trabalhar durante um ano. Então, essas relações, né, vão sendo feitas também ao longo do livro, nesses momentos em que eu faço as legendas, enfim. E aí, no dia 13 de dezembro de 57, né, ela escreve: ainda em São Paulo, fui ontem à tarde à Bienal. Coisas batutas mesmo. Outras coisas bestas, mas gostei. Que espetáculo. Então, ela vai escrevendo, tomando as impressões dela, né? E, ao mesmo tempo que ela vai circulando, o modernismo está, né, circundando, está na vida dela. Então, a Bienal de São Paulo tinha recém-inaugurado o Parque Ibirapuera, projetado pelo Niemeyer, a Catedral de Blumenau era uma catedral moderna, Brasília estava sendo construída nesse momento, os museus de arte moderna pelo Brasil também estavam sendo feitos, né? Na Alemanha, do pós-guerra, também se voltou a ter muitas exposições modernistas. Então, o modernismo foi bem importante para essa formação inicial dela. E ela também vai falando de outras idas a teatros, a óperas, a apresentações musicais. Aqui eu trouxe para vocês. Ela colou no diário dela o encarte do teatro que ela foi assistir, Adorável Júlia, e ela fala assim, né? Em seguida, no mesmo dia que ela fala sobre a Bienal, ela fala também sobre o teatro. Ela diz assim: depois de um gostoso jantar, fui com o Klaus, que é o irmão dela, ao TMDC, ou seja, Teatro Maria della Costa. Que espetacular! Nunca vi uma peça teatral tão fantasticamente interpretada. Cacilda Becker versus Ziembinski.
Cheguei a chorar. A peça chamava-se A Adorável Júlia. Nunca vi algo tão fantástico. E aí eu também fui pesquisar sobre esse teatro, sobre Cacilda Becker, sobre quem era Maria della Costa. Então, todos eles estavam inovando, né, na parte do teatro também, com o teatro moderno. E aqui está a vista do teatro, lá de fora, que foi projetado por Carlos Lemos, um arquiteto que trabalhava com Niemeyer, então também é um teatro moderno. E a Maria de la Costa, esse teatro foi uma das primeiras companhias modernas de teatro no Brasil. E dentro tem uma imagem do Centro de Documentação e Pesquisa da Funarte, que tem uma escultura no hall de entrada, que é uma escultura do Brecheret, uma escultura modernista. E que ela faz uma passagem, fala dela descendo esse hall de entrada do teatro. E aqui a gente tem uma foto dela de 1958, está registrado o ano, né? E é uma foto tirada na varanda da casa dela, e aí dá para a gente observar um pouco, né, a roupa dela, uma saia longa que cobria os joelhos, sapatinho, um blazer, é, o cabelo todo arrumado, né, para dentro, uma postura mais fechada, né, da fotografia. E depois no álbum fotográfico dela, a gente vai vendo ela se soltando também nas fotografias. É interessante ver essa mudança visual também. E aqui à direita, também, que é o acervo da Rafa, que eu trouxe, que não está no livro, né? Que é o último dia que ela fica em Porto Alegre, porque ela vai para lá, ela consegue ir para Porto Alegre, ela vai ficar quase 3 meses na oficina do Lawrence Hellmeyer para estudar, para se preparar para entrar na academia, na centenária academia, né, de Belas Artes de Munique. Então, aqui é um jantar de confraternização. Nessa noite eles foram ver uma exposição do Portinari. Então, tá ali o casal na frente dela, ela aqui à esquerda, e ela vai falando bastante, ela tem muito afeto por ele, né? Tanto que ele contribuiu para esse início, para impulsionar ela nesse início de formação. E a mãe dela acompanha, né, por 4 dias em Porto Alegre, até ela se instalar no quarto em que ela ia morar, na pensão. E ela fala algo muito interessante no diário, que ela diz assim: começou, portanto, para mim, um novo episódio de vida, inteiramente diverso ao de costume. Que é a primeira vez, então, que ela fica sozinha numa cidade, que ela vai morar em outra cidade, para se dedicar às artes, ao que ela queria. E ela faz isso em Porto Alegre, que era uma das maiores cidades do país naquele período, e ela ali também vai tomar contato com outras exposições, ela vai pintar, ela vai desenhar, vai trabalhar com vitrais. Aqui tem esse desenho à esquerda, colorido, pertence ao acervo do Instituto Colasso Paulo, tá na exposição, tanto o desenho, né, quanto a fotografia do vitral. Também eles conseguiram fazer uma reprodução. A fotografia, eu consegui esse documento no acervo lá de Blumenau, do Arquivo Histórico, onde ela tem lá uma pasta, que, se não me engano, foi Pedro que doou aquela pasta. É quase uma pasta bem grande, onde ela faz as clipagens, anotações dos trabalhos dela. Então, e aí ela escreveu, né, datilografado, que seria o vitral, feito em maio de 58, quando ela estava em Porto Alegre. Aí tem ali as medidas, e esse vitral, o Pedro me falou que ele está ainda hoje na casa da mãe dela, que ela fala aqui, isso aí, à esquerda é o desenho, depois o vitral pronto. E ela fala que no dia 6 de novembro de 57, né, que ela tinha ganhado uma paleta do senhor Hellmeyer, muito bacana, e que no domingo de manhã e de tarde ela esteve no Rex pintando. Então, o Rex, aí embaixo escreva a legenda, né, que seria o Hotel Rex, que ele foi inaugurado nos anos 50, uma arquitetura de Art Deco, e ela ajudou o seu Lawrence a fazer o esgrafito
na parede do hotel, que ele não existe mais. O hotel existe, mas os grafites não está mais lá. Não tem informações, eu não tenho imagens sobre esse trabalho. E aí ali ela vai falar também de outros materiais, de outros trabalhos que ela foi fazendo em Porto Alegre. Ela diz assim: chegaram as mesas de mosaico, ficaram lindas, da qual eu fiz o desenho também ficou bacana. Estão lá no Rosman para fazerem o resto da mesa. Não sei como fazer para que mamãe não desconfie que é meu presente de Natal. A mesa, né, de mosaico, vai custar tanto, enfim. Não sei se é exatamente essa mesa que ela está se referindo, mas quando eu fui visitar a família Ering de Queiroz, que mora ali em Santo Antônio de Lisboa, eles tinham na parede esse mosaico da Elke, que está ali gravado, né, o mosaico de 1957 que ela fez durante esse período. Se não em Porto Alegre, fez lá em Blumenau. E aí tem um novo capítulo da vida dela, quando ela começa um novo diário, que é o Diário da Europa. Aqui ela vai desenhar à esquerda esse trajeto todo que ela fez. Né? Ela de Blumenau foi a São Paulo Rio, Rio Recife, depois foi para Dakar, Dakar Lisboa, Lisboa foi para Zurique. Então, uma longa viagem, viagem de avião, de navio, de trem depois, né? Para chegar finalmente em Munique. Então, ela escreve no dia 5 de julho de 1958, antes de ir para a Europa, né? Com muito entusiasmo, ela escreve: Viva, viva, viva! Em setembro vou com mamãe à Alemanha. Alô, alô, repórter Esso. Partida da senhora Lia Ehring, filha Elke Ehring, dia 8 de setembro de 1958, para a Europa. Então, quando ela foi para lá, ela ainda não tinha submissão, ela foi lá para fazer tentar o ingresso, né? Não, a vaga dela ainda não estava garantida, então ela precisou ficar lá junto com a mãe dela durante uns 2 meses até sair o resultado, né? Fazer todos os testes. Então, foi uma longa jornada, né? Um grande empenho familiar que eu quero destacar aqui também. A importância do apoio familiar para que ela pudesse se tornar artista. Foi crucial para ela realizar esse desejo, que está a fotografia, esse faz parte do álbum do acervo do Pedro, ela que colou dessa maneira, né? Aqui à esquerda está ela e a mãe dela, não identifica qual é o país que elas estão, porque elas viajaram bastante também durante esse tempo que ela foi fazendo os testes em Munique, mas a mãe dela foi super importante também, esteve presente com ela em Porto Alegre, ficou 4 dias, e depois na Europa ela ficou cerca de 3 meses com a Elke, até ela conseguisse se instalar, estivesse bem estabilizada para poder voltar ao Brasil novamente. Então, o apoio familiar, coloco assim, como dou bastante ênfase a isso, né? Porque ela conseguiu fazer o que ela fez de início, super jovem ainda, menor de idade, né? A partir desse apoio, tanto da mãe quanto do pai dela, né? Essas relações sociais, né? Da família também, que o Hellmeier também era um alemão, em Blumenau, junto com a família Ehring, né? Já tinha ali uma relação de proximidade e também as condições financeiras. Então, a família dela é uma família dos industriais catarinenses, da empresa Ering, da companhia Ering, onde eles tinham bastante condições financeiras, né, para dar esse suporte para a filha. Então, para bancar todos esses deslocamentos, né, a compra de material, a dedicação, a mãe acompanhando as viagens, a manutenção dessas estadias dela, né, sem precisar trabalhar concomitante com outra coisa, para poder realmente se dedicar, né, à vida artística. Então, a família foi bem importante nesse quesito. E aí, passado alguns testes, né, e foi vindo as informações que ela estava passando, eles fizeram testes com escultura. Uma informação importante também, que ela mostrava que ela queria ser pintora. E eu discuto um pouco na apresentação, né,
que a arte moderna é a arte dos pintores, já dizia o Walter Zanini, e só que no fim ela foi para a escultura, foi estudar escultura, muito por conta da influência do Hellmeier. Ele falou para ela que ela se daria melhor com a escultura. E eu acredito que no manuseio ali dos vitrais, chumbando ali, ó, o ferro, né, toda essa habilidade que ela tinha com isso. Então ela foi para lá se submeter à classe de escultura, que era uma classe pouco procurada por mulheres, né? Geralmente as mulheres artistas iam mais para a pintura, a escultura requeria muitas vezes um trabalho mais pesado, mas não, ela escolheu fazer escultura. E aqui, então, a gente tem a ficha dela, da Academia de Munique, né, que tem a fotografia, né, que também é do acervo da Rafa. Essa fotografia estava nessa ficha de matrícula dela. Então, super jovem ainda, e com, né, os cabelos super penteados, e ao longo das fotografias a gente vai ver o cabelo mais solto. A foto de capa do livro vai mostrar ela em 1960, com o cabelo mais longo, mais jogado, né? Vai mudar totalmente o estilo do vestuário dela, do visual dela também. E então, eu vou ler um trechinho do que eu escrevi na introdução, que é bem pertinente, né? Que eu falei dessas condições materiais que foram super importantes, mas apesar das condições materiais, também tinha que ter toda a disposição dela em querer ser artista, né? Toda essa dedicação, e ela se dedicava muito. Então, eu escrevo que para Elkenig somou-se a real disposição em sair de sua zona de conforto, né, tanto trazida pela proteção do lar, pelas relações familiares e sociais, pela paisagem cotidiana de uma cidade pequena como Blumenau. A procura, né, ela sai dessa zona de conforto à procura de outras perspectivas, já que, via de regra, o lar e o casamento era o destino esperado para a maioria das mulheres deste período. De fato, ela era uma jovem, ainda menor de idade, quando se lançou em busca do seu destino, o de fazer-se artista. Então, teve todo uma vontade dela também, uma dedicação e uma obstinação em querer se dedicar e se jogar, né, num outro continente, apesar dela falar alemão, né, de estudar arte em 1957 já. Então, eu digo também que ela foi a primeira artista catarinense a buscar uma formação, né, completar uma formação e voltar para cá depois e se fazer artista também aqui no estado, né. Aqui é uma fotografia do corredor da academia, bem disposta assim, onde ela datilografa nome, né, o corredor da academia de artes, e, e uma página aqui do livro, onde ela fala que estive hoje de manhã na academia, inscrevi-me com o professor Hiller, por Stadler estar aposentado. Tive que escrever um rápido currículo vitae. Vai ser difícil entrar por haver concorrentes, mas a esperança é a última que morre. Até então ela não sabia quem entrar. Entrou, né? Se submeteu à classe do Hiller. O Hiller, ele era um escultor, também vindo da academia, foi aluno da Academia de Munique, e depois ingressou em 47, se não me engano, como professor. E ele trabalhava muito com modelagem de barro, né? E ela que eu escrevo um pouco a biografia dele, né, que foi o primeiro professor de escultura dela, que depois ela teve o contato com Mário Cravo, Robert Jacobsen, quando ela volta para Munique. Isso eu não conto no livro, né, mas tem toda essa trajetória dela na escultura, que ela começa ali em Munique mesmo. Aqui tem uma imagem dela modelando no barro em Munique, em 1957, 1958, né? Tem também nesse álbum dela outras imagens dos colegas de turma e também dela, só que não modelando no barro, né? Como essa imagem. E do lado também, no arquivo José Ferreira, encontrei essa fotografia
de uma maqueta que ela chamou, né, de barro, feita em setembro de 1959, lá na academia. Então, ela modelou bastante e ela trabalhou com barro depois que retornou ao Brasil, mas curiosamente ela foi mudando, foi se adaptando com outros materiais. E quando ela voltou para o Brasil, ela não tinha até então tido contato com esculturas soldadas, e ela vai para a Bahia em 1961 para trabalhar com essas esculturas, né, de ferro. E a modelagem ela vai aparecer depois no gesso, então ela tem bastante trabalhos em gesso. Eu sei que o Pedro ele tem no acervo dele uma escultura de gesso. Também encontrei algumas imagens, fotografias dela trabalhando no gesso, né? E aqui, também nesse álbum fotográfico, tem ela com as amigas sentada na frente da academia, na escadaria. Ela tá de óculos de sol, de um casaco branco, escrito aqui lanche com banho de sol. Então, ali ela foi fazendo as amizades, ela vai escrevendo essas primeiras impressões, com quem ela teve mais amizades. Tem fotografias de outros amigos dela também, ela vai falando isso. E no dia 1º de novembro de 1958, ela escreve Passei. Então, finalmente, chegaram em setembro, ali já se passaram quase 2 meses, quando ela finalmente passou, né? Veio o veredito. E no dia 8 de novembro, ela escreve que já tinha se passado uma semana de estudos. Então, ela fala assim: uma semana de não saber o quê, mas já estou me habituando. A classe é bem divertida e boa. Já fiz amizade com as moças, uma de Rosenheim, a Nelore, tipo interessante e inteligente, uma Brigitte Bergman, que muito me lembra da Ina. A Ina era uma amiga que ela escrevia bastante sobre ela, né, no primeiro diário, e a Brigitte se tornou a melhor amiga dela. Também, também Café Schmidt já conhecia. Estou gostando cada vez mais de modelar. Está ficando cada vez mais difícil e interessante. E aí embaixo vou falando sobre essas aulas de escultura, né, que ela frequentou durante 4 semestres as aulas do Hiller, então daria ali 2 anos. Conheceu as técnicas básicas de modelagem em argila, basicamente é isso que ela fez nesses anos com o Hiller, né, trabalhando com argila, gesso e cera, modelou e desenhou nus e retratos, proporções livres e estudos de anatomia. Essas informações eu peguei a mais, que não está no diário, de outras entrevistas que ela deu ao longo da vida. Então, eu acabei tendo um arquivo muito grande, um encontro de informações muito grande sobre ela, e por isso que é pertinente, de vez em quando, na narrativa dela, eu dou essa pausa para explicar certas questões que ela vai colocando no diário. E aqui eu trouxe 2 exposições importantes. Ela falou de muitas exposições ao longo do diário que ela foi. Basicamente, grande parte das exposições que ela resolveu escrever, né, foram exposições modernistas. Quando ela chega em Munique, a Haus der Kunst, que é a um museu grande que foi projetado pelos nazistas e teve todo, né, uma repressão contra a arte moderna. E assim que, depois da Segunda Guerra Mundial, ao assumirem a nova direção da, da Haus der Kunst, a arte moderna, então, conseguiu novamente, né, tomar seu espaço na Alemanha. E ela fala de uma exposição, eu resolvi pegar essa exposição para falar um pouco aqui para vocês, da Bühle Ausstellung, que é uma exposição que aconteceu em 1958 na Haus der Kunst. Essa exposição é de um colecionador de arte, do Emil Bühler, e ele morreu 2 anos antes, e ele era um colecionador de arte moderna, principalmente dos impressionistas franceses. Aqui tem uma imagem dele ao redor, né, dos quadros. Essa exposição esteve em 58 e ela foi visitar 2 vezes, ela fala isso no diário dela. E
e foi a primeira vez ao público essa coleção. Ela era uma coleção privada, ele nunca tinha mostrado em vida. Então, depois de 2 anos da morte dele, ela circulou por alguns museus da Europa, e o primeiro que abriu foi em Munique. Também na Haus der Kunst teve a exposição da arte brasileira. Interessante aqui, que eu falo também um pouco no livro, ela não cita essa exposição, porque ela termina de escrever no dia 2 de abril de 1959, ela termina de escrever no diário dela. O primeiro diário, ela completa o diário todinho. Depois, exatamente, terminou o diário, ela começa o segundo diário, escreve sobre a Europa. E nesse segundo diário, ela termina e não retoma. Mas a minha suspeita, bem fortemente, acredito que ela foi ver essa exposição, foi uma exposição de arte brasileira na Haus der Kunst, em 1959, ou seja, 2 meses depois que ela termina de escrever o diário, então eu não sei se ela foi, mas acredito que sim, né? Imagina uma exposição dos artistas brasileiros ali pertinho da casa dela, onde ela provavelmente pôde levar as amigas e conhecer esses trabalhos, né? E essa exposição foi bem interessante, porque ela foi a primeira exposição brasileira a circular pela Europa. E começou por Munique, ali na Haus der Kunst. Foi organizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E eram os trabalhos dos recentes da modernidade brasileira. Então, esses grandes nomes que a gente conhece do modernismo estão lá. Grande parte eram trabalhos abstratos. Eu tive acesso a esse catálogo quando eu estive na Alemanha em 2018 para pesquisar para o meu doutorado. Então, eu falo isso na tese e depois que eu tive acesso, né, ao diário, então muitas hipóteses que eu joguei durante minha pesquisa na tese, muitas acabaram se concretizando, né, na escrita desse diário. E, e esse catálogo, ele traz imagens das obras que estavam lá. Então, foi uma exposição bem importante do Brasil na Europa. E não por acaso começou, né, em Munique. E aqui, já finalizando, quando ela também vai terminando o diário, é quando ela vai para a Itália conhecer Florença e Pisa, mais Florença. Então, tem várias fotografias, imagens. Eu resolvi trazer essa daqui, que tem vários recortes, várias páginas do álbum fotográfico dela, que ela faz esse tipo de montagem, que alguns vão aparecer lá no livro. Ela está aqui à direita, acima, de óculos de sol, e abaixo está a amiga dela, a Brigitte. E ela escreve Florença, Itália, elas foram na Páscoa de 1959, e faz as legendas, e ela termina o diário escrevendo em 2 de abril de 1959, dizendo que estava em Pisa, e não retornou mais, né? As outras páginas ficaram em branco. E esse livro, então, conta um pouquinho dessa trajetória e do quanto que a gente consegue, essa narrativa dela, a gente consegue ver ela nascendo mesmo como artista, né? A experiência dela, quando ela começa a escrever o diário, é uma experiência que a arte nem é falada ali. E a partir de setembro de 57, quando ela conhece o Hellmeier, ela vai aí já colocando várias anotações sobre esse contato com a arte. E quando eu pensei em fazer o livro, depois de ler tudo, né? Assim, vamos pensar em como fazer com que a escrita dela, a narrativa dela, seja a fonte principal, né? Seja o texto principal. Então, é quase que uma organização minha. Claro que fui eu que selecionei, o que vocês vão ver é a partir do meu olhar, tanto a escrita, o que eu selecionei do diário, quanto as imagens também, né? Fui pegando as imagens do álbum dela para relacionar com aquele bloco de narrativas, e também essa legenda. Então, é uma criação, é uma cocriação que eu faço junto com a escrita dela. E para mim, que pesquisou ela há mais de uma década, foi super gratificante saber que pude encontrar com ela de fato, né? É uma maneira de
de encontrar, de estar perto dela. E eu agradeço muito ao Pedro, que eu não sei se ele está aí, porque ele me deu total liberdade de poder trabalhar da maneira que eu quisesse, né? Com livro, ele deu apoio, confiança no meu trabalho, que foi super importante, porque esse acervo é dele, e conseguir fazer essa junção, né, da narrativa junto com as fotografias. Então, tá aí lançado, né, o livro. Ele é um livro de 138 páginas, da editora Humana. Ele é um livro de porte pequeno. Ele já está pronto, só que não chegou ainda aqui em Chapecó. E ele está sendo à venda. Acho que o pessoal ali do Instituto colocou o link de compra, enfim. Agora é isso, foi que eu separei para falar com vocês. Espero que a gente consiga trocar agora impressões, os comentários, perguntas. Estou aberto para ouvir vocês. Obrigada. Obrigada, Dayana, pela sua fala. Vou trazer aqui alguns comentários, né, do público que está aqui interagindo com a gente no chat. Mas antes dizer que tem muita gente querida e legal aqui participando, visualizando aqui online de forma agora, né, ao vivo. O Ilmar Correia, Ricardo Machado, a Janaína Farnaziero, a Lorena Galli, a Janaína Coral, Humana Sebo, né, e Livraria está aqui também com a gente, representada. A Rafaela Bel, filha da Elke. Luiz Guilherme Ortiz de Castilho, Nery Pedroso, nossa assessora de imprensa e produtora de conteúdos e comunicação aqui do Instituto Colas Paulo. Também a Cristina Maria Della Nora, que é a nossa museóloga. Ana Paula Marcelino, Maria Bernadette Ramos Flores, o Ian Capigoto, que também trabalha aqui com a gente, que é nosso assistente de produção e arte educador, Antônio Sérgio Soares, a Luciene Lanco, Olha. e outras pessoas também, o Dr. Marcelo Colasso Paulo está aqui também, agradece, né, e parabeniza a sua fala. E vamos ao primeiro comentário aqui, o Luiz Guilherme Ortiz de Castilho coloca que está com saudades de você e pergunta o quão rico foi visitar os eventos da vida da Elke, que você já conhecia, como a Bienal, o trabalho da Catedral, etc., mas agora tendo contato com as próprias palavras dela no tempo presente desses eventos, né? Para mim foi muito bonito, foi muito emocionante ter esse contato com a escrita dela, né? Porque é uma escrita muito íntima e que eu, conhecendo muitas nuances já dela, de exposições, de trabalho, me senti muito próxima a ela. Então, foi muito bonito esse trabalho, esse recorte, e poder entender também ela em outros aspectos e pensar ela nessa jovem artista, de toda, de toda a logística que teve em torno desse nascer artista, né? Quanto empenho dela, da família, de outras pessoas ajudando essa caminhada, de frustrações dela também nas artes, né? Enfim, então, para mim foi uma aproximação muito rica e eu fiquei muito emocionada várias vezes e de conhecer ela em outros aspectos também, né? Falando também das paixões frustradas, outras não, coisas do cotidiano da vida. Ela fala também da irmã dela, da Mike, que eu também coloco no livro, que é muito bonito. E eu consegui, em alguns momentos, fazer com que o que ela estava narrando, eu conseguisse encaixar algumas imagens desse álbum. Em especial da Mike, foi isso, que a Mike, a irmã dela, foi professora ali da UFSC, e ela é bióloga, e justamente tinha uma fotografia dela, adolescente, criança, segurando uma flor imensa, maravilhosa, linda, e a Mike tinha deixado um bilhete, e esse bilhete está no diário, escrito assim, uma escrita bem de adolescente, dando boas-vindas do retorno dela a São Paulo, e que ela tinha acendido Boa Noite, que é aquele repelente antigo, né?
e que era para deixar as janelas abertas. Então, essas proximidades, esses afetos são bem humanizam mais ainda, né, a artista, para a gente pensar ela não como só uma pessoa que vai expor os trabalhos, e sim todos os afetos que envolvem. Verdade. E a Rafaela Bel comenta aqui, que maravilha de palestra, Dayana. Eu estive na academia e busquei os arquivos dela, passei por esses corredores, muito incrível. E aí, aproveitando também, a Luciane, ela coloca, né, que é importante os dados da Elke na academia, especialmente seus estudos de escultura, que auxiliam a ver as obras expostas no Instituto Colasso Paulo, né, e parabeniza também, Dayana. Obrigada. Isso é interessante a gente pensar, né? Porque é uma reunião de obras nessa exposição que passa por todos os períodos ali do trabalho da Elke, por diferentes materialidades que ela trabalhou, né? E como é que é para você, fazendo pesquisa de anos, né, Dayana, com esse tema, com essa artista, como é que é para você ver essa reunião nesses trabalhos, nessa exposição? E ter talvez mais dimensão, né, dessa tua pesquisa. Ai, para mim foi muito importante eu conseguir ver uma retrospectiva, e eu falo novamente, né, o quanto essa coleção do Instituto foi importante para as pessoas também, para dar mais visibilidade ainda ao trabalho dela e conseguir ver o quanto que ela era diversa, e o quanto que ela produziu, o quanto que ela trabalhou. Então, tem aquela cronologia que a Denise fez, a curadora, que é bem importante também para entender o percurso dela. E muitos dos trabalhos que estão ali, eu já tinha visto, né, digitalmente, por fotografia, boa parte deles das fotografias do acervo da Rafa. Alguns eu vi em loco, mas poucos. Mas eles estando na exposição, com todo esse aparato, né, que o Instituto se propõe em fazer, dessa trilha da Elke ali até os cristais, tudo muito cuidado, muito zelo, é bem importante. E para mim foi uma realização, na verdade. E o dia que eu fui ver a exposição foi o dia da abertura, mas eu consegui ver bem até no início, que não tinha muita gente. Depois a gente começa a conversar, enfim, né? Mas foi muito gratificante que muitas pessoas vieram falar comigo, para falar do trabalho da Elke e da importância do legado dela. E como uma exposição, eu acho que tanto a pesquisa em si, o que a gente escreve sobre artista e as exposições, elas contribuem muito para que o trabalho perdure, que o nome dela continue circulando e que, de repente, outras manifestações venham, né, por aí, que o trabalho continue, assim. Sim, tem dúvidas chegando no meu privado aqui também. Manda ver. A coleção do Instituto Colasso Paulo é uma das maiores que abarca esses trabalhos da Elke, né? Eu acho que sim, né, Dayana? Isso tu pode afirmar também ou não. Sim, com certeza. E onde mais, né, que a gente poderia encontrar? Em que outros acervos a gente pode encontrar o trabalho da Elke? E se os vitrais ainda existem? Os vitrais, o Pedro falou, eu não sei se a Rafa também pode confirmar ali no chat, que os vitrais eles estão na casa que era a casa da sua avó, né? Talvez a Rafa possa confirmar. O Pedro disse que sim, se eu não me engano. E, e o trabalho dela, fora do Instituto Colasso, que eu acho que é o maior acervo mesmo. Eu acho não, tenho certeza. E é do Museu de Arte de Blumenau, porque ele já tinha alguns trabalhos assim que ela foi fazendo algumas movimentações para o Blumenau e foram adquirindo o acervo dela, depois ela foi também presidente da fundação, foi do Conselho Municipal de Cultura, tem a Sala Elke Ehring e tem lá uns trabalhos do acervo que eles já foram expostos, né, mas um número bem reduzido. Boa parte, acho que o grande acervo de desenho está ainda com a Rafa, né? Com a Rafa e com o Pedro, os dois têm muitos desenhos da Elke, acho que mais de 600. Isso que ela perdeu muitos nas enchentes de Blumenau.
que ela trabalhava muito, né? Ela realmente era uma artista profissional, né? E fora isso, assim, ela tem alguns lugares, mas são poucas peças. Ela tem no Museu de Arte Moderna de São Paulo, tem no Museu de Arte Contemporânea de Curitiba, tem no MASP algumas peças também, de instituições públicas. Fora isso, tem os colecionadores que compram também. A Rafa também pode auxiliar nessa resposta, né, Rafa? Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui, que é minha, na verdade, que eu tô com curiosidade de saber. Eu não sei se daí tu vai dar muito spoiler do teu livro, mas Hum. a pergunta é a seguinte: nessas tuas pesquisas, né, leituras aí, qual que foi o que tu considera o gatilho que despertou esse desejo da Elke em ser artista? Assim, qual é a pista que leva a Elke a ser o que ela foi? Ai, olha, o que eu consegui mais próximo a isso foi esse contato com o diário dela. E, e assim que ela escreve o diário em abril de 1957, ali ela já fala que ela comprou tintas, que ela cartazes, e tem no acervo do Pedro um álbum de colagens de desenho, papéis coloridos. Então, eu acho que ela sempre teve esse incentivo da família. E para mim, o grande gatilho que eu consigo ver hoje, né, que mostra assim, os arquivos, foi o contato com Hellmeier, em Blumenau. Foi esse contato. Porque ele sendo um artista já formado, estudou numa academia de belas artes e introduziu completamente ela ao mundo das artes, né? Levou ela para Porto Alegre. Então, assim que ela toma contato com ele, ela realmente deseja seguir. Porque ela é muito jovem, com quase 16 para 17 anos, né? Quando ela vai começar, e ela, quando começa, começa muito determinada. Ó, acho que a Rafaela fez o comentário aqui que você precisava. E isso, esse vitral ficava entre o bar e a cozinha. Os da igreja ainda existem. Uma parte do MAB eu doei também. Então acho que Ah, responde um boa. pouco, Isso, né? Isso. aham. Ah, e os vitrais, é claro, a Rafa falou ali, tá? Então, lá na Catedral de Blumenau, quem for a Blumenau visitar, estão todos lá. Que bom saber. É. É, dessas leituras do diário, Dayana, mudou para ti a leitura da obra da Elke também, a partir das leituras dos diários? Pergunta, né? Olha, sabe por não sei se muda, porque no diário, no livro, né? Vocês vão ver pouco do trabalho dela, algumas coisinhas só, né? Que ela está iniciando. Porque é um diário em que ela está se inserindo na vida adulta. Né? Teve muitas Elkes. E na minha apresentação eu até falo que, cito a Virginia Woolf falando que quando ela escreve os diários dela, que o que eu escrevi hoje não escreverei amanhã. Então são várias Elkes, né? E essa Elke de 1957 a 59 é uma Elke. Claro que não se descarta tudo, né? Ela tem uma parte do legado dela que ela vai levando. E para mim, a grande conexão disso tudo, que talvez eu na minha tese não dei tanta atenção a isso, porque eu estava pensando em outras questões, foi pensar o modernismo, né? O quanto que a influência do modernismo foi importante para a trajetória dela. Que aí ela falava em Picasso mais tarde, né? Ela falava de outros artistas e ela foi uma artista que o modus dela operar era o modus do artista moderno, que era ela que fazia as coisas, né? Claro que às vezes tinha uma assistência ou outra de fora, mas era ela que pegava o maçarico, que chumbava a escultura, ela desenhava muitos desenhos, ela fazia muitos desenhos e depois é, realizava eles em outros formatos. E ela passou por muitas linguagens, como os artistas modernos também. Foi para gravura, tapeçaria, diversos tipos de escultura, pintura. Então, para mim, eu acho que o mais importante
importante foi perceber isso. Ótimo. O Ilmar Correia Neto pergunta: algum projeto para publicar ou disponibilizar o texto por completo desses diários? Ai, por enquanto não, teria que ver isso com o Pedro. É, não, mas eu não, a gente não pensou nisso, não. Mas é uma forma, né, de publicar eles inteiros, assim como tem os diários da Virginia Woolf. Eu me inspirei bastante nessas publicações dos diários que a Virginia eles publicaram, né? Toda a escrita dela, sem cortes. E o que eu fiz foram cortes para ser também. Porque nesse momento era o objetivo de pensar ela como artista, porque as outras informações elas acabam. E nem sempre tão interessante, né? Quando a gente vai ler. Tem coisas do dia a dia, cotidiano, você repetindo, enfim. Mas a princípio não tem projeto para fazer ele completo. Tá bom, acho que responde a pergunta do Ilmar. Sim. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. A Rafaela fazendo um comentário novamente, que o trabalho da Elke tem acervos pelo Brasil e pelo mundo, em coleções importantes, particulares também, como a de Sabina Liebmann, em São Paulo, família Roberto do Alibe, Roberto Marinho, etc. E Dercy Gonçalves recebeu uma obra dela no programa da Hebe ao vivo, no aniversário da Dercy, que é uma curiosidade que ela traz aqui, né, pra É bom. gente saber. Muita gente parabenizando essa fala, Daiana, e agradecendo, né, que abre um outro precedente para a gente olhar esse trabalho da Elke. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tem uma pergunta aqui, de bastidor também. É, a Elke trabalhou com inúmeras técnicas, né, enfim, muitas materialidades, mas você considera ela como, também no ramo da escrita, como uma artista da escrita também, ou não? Eu não considero, porque, bom, o único acesso, assim, só foram, ela escreveu outros diários, tem até um diário que está com a Rafa, mas, assim, o que eu tive contato foram esses diários, tem do Pedro, mais da Rafa, e na minha pesquisa do doutorado eu até falo que tem poucos momentos que a gente consegue encontrar a fala dela, a escrita dela. E também, por muito tempo, eu acho que ela era uma artista que ela se comunicava bastante com seus trabalhos e a escrita não vinha muito junto, né? Algumas entrevistas que ela dava, enfim, mas no arquivo dela tem poucos registros de escrita. Ótimo, acho que a gente pode deixar mais uns minutinhos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só agradecendo, né, e parabenizando. Que bom, eu não consigo ver ninguém. É, geralmente é assim, convidado aqui do canal fica um Sim, pouco é, afastado. Queres falar alguma coisa, Daiane? mas espero que quem ouviu a minha fala e ouvirá tenha curiosidade suficiente para comprar o livro. Que no livro vai estar tudo ali. Tudo ali não, né? O que eu trouxe aqui é um pouco a mais diferente, mas no livro tem muitas imagens. Vai ser um livro muito bonito, muito bonito. Eu ia falar isso, né? Que foi um comentário até do Dr. Marcelo, que ele é muito farto em imagens, né? Isso é muito bom para gente que trabalha com as artes visuais, né? Claro. E, e também as imagens elas vão conversando, né? Com a narração, para a gente se ambientando também, qual que é esse lugar que ela estava, que ela percorreu, e fora as imagens do acervo do Pedro, que é desse álbum fotográfico, eu coloquei as imagens da Bienal, que eu mostrei para vocês, e também tem, acho que é uma outra imagem de arquivo, mas grande parte desse álbum que ela mesma organizou, né? Tinha no acervo.
Então, eu acho que a gente pode convidar as pessoas a entrarem no link que está na descrição aqui do vídeo também, né? Que é a pré-venda do livro. Tá aqui embaixo para quem quiser acessar, para ir direto para a editora Humana e poder fazer o seu pedido, sua reserva do livro, que está em pré-lançamento e que logo podem entregar na casa de vocês. E agradecer novamente, Daiana, a sua colaboração, né, na exposição, com a consultoria que você deu a Denise Matar, que eu acho que foi super importante para o trabalho partir de algum lugar já, né, da curadoria, porque é uma trajetória e de pesquisa, é um caminho que a Denise já pegou caminhado, né, como se diz. Sim. Então, agradecer muito a sua colaboração, generosidade nesse sentido também, de disponibilizar a tua pesquisa. Agradecer a Rafaela também, que colaborou bastante com a gente, com as imagens para a exposição, né, com o acervo e com enfim, também comentários e dados importantes sobre a El Keren, e parabenizar pela tua fala e pelo livro. Obrigada. Eu quero agradecer a todo o pessoal que esteve presente, né? Numa quinta-feira que não está chovendo, todo mundo poderia não estar aqui, mas escolher estar, então agradeço bastante. E mais uma vez, obrigada pelo Instituto, por toda a equipe. E é isso. Obrigada, então. Desejo uma boa noite para